Você já se viu numa situação embaraçosa, entendendo que você não ia conseguir sair dela, preso num cipoal de circunstâncias adversas, assolado por sentimentos turbulentos? Você já se viu numa situação onde parecia que não tinha mais uma janela de escape, uma porta de fuga, uma luz no fim do túnel? Hoje eu quero falar para você que quando a situação estiver a mais difícil, a mais adversa, a mais perigosa, a mais complicada, ainda tem saída, ainda tem jeito. Porque eu quero falar para você hoje sobre Jesus, o advogado das causas perdidas. A Bíblia nos informa lá na primeira carta de João, no capítulo 2, o seguinte: Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De tal forma que nós temos diante de Deus, lá à destra do Pai, um intercessor, um advogado eficaz. E o apóstolo Paulo pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Isso significa que Jesus tem base legal para ser o nosso intercessor, porque ele, na verdade, morreu pelos nossos pecados. Ele não veio apenas para estar do nosso lado, ele veio para estar no nosso lugar, para ser o nosso substituto. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós. A si mesmo se fez maldição em nosso lugar. O golpe da lei que nós deveríamos sofrer, ele sofreu. A justiça de Deus que nós violamos, ele cumpriu. Ele é o nosso fiador, ele é o nosso substituto, ele é o nosso advogado, o advogado das causas perdidas. Então eu quero trazer à sua mente esclarecida, ao seu coração, a palavra de esperança. Talvez você se sente esmagado debaixo do tacão cruel, do rolo compressor da culpa. Talvez a sua alma tenha sido assustada pelo terror do medo. Talvez os seus pecados assombram você. Talvez você esteja preso numa teia, correntes grossas de vícios, de mazelas, que você não consegue sair. E além de viver prisioneiro, você ainda é atormentado pelo chicote, pelo azorrague da culpa, o dia todo, todo dia. Mas há uma saída, há uma resposta, há uma solução. Jesus Cristo, o advogado das causas perdidas. E eu queria dizer para você por que Jesus é o advogado das causas perdidas. Em primeiro lugar, pela sua vida impoluta, pelo seu caráter irrepreensível, pelo seu exemplo máximo de santidade e piedade. Nunca houve dolo em seus lábios, nunca houve falha em suas palavras, nunca houve erro em suas ações, nunca houve qualquer mácula no seu caráter. Nunca ninguém jamais pôde acusá-lo de pecado e provar que ele era culpado. Ele era absolutamente puro, santo, inocente. Ele entrou no mundo sem participar do pecado original, porque ele não foi fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, herdando, portanto, o pecado original. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é semente da mulher e não do homem. De tal forma que ele foi o único ser humano que pisou no planeta sem a marca do pecado. A sua vida exemplar, o seu testemunho irrepreensível, o seu caráter impoluto, a sua vida como paradigma da pureza, qualifica-o como o advogado das causas perdidas. Muitos advogados, na
perspectiva humana, são verdadeiros prodígios, são doutos no saber jurídico, conhecem com perícia os melindres e os meandros da lei, as filigranas da lei, sabem desenvolver-se diante de situações adversas, porque conhecem a lei, conhecem as regras, conhecem os preceitos, os princípios legais, e transitam com muita desenvoltura por esses corredores jurídicos. Porém, a vida deles não é um padrão de santidade. Eles são tão falhos quanto os clientes que defendem. São tão repreensíveis quanto aqueles que pleiteiam suas causas diante dos tribunais. Jesus é o único advogado de vida irrepreensível, de caráter impoluto. Ele jamais pecou. Ele é o advogado, o justo. Mas, em segundo lugar, Jesus pode ser o seu advogado por causa da natureza do seu trabalho. O que é um advogado? A palavra advogado, na língua grega, vem da palavra paráclito. E a palavra paráclito é composta de duas palavras, pará, ao lado, e kletos, chamado para estar do lado. Um advogado é alguém que você contrata para estar do seu lado, para representar você, para falar por você, para defender sua causa, para pleitear a sua causa diante da justiça. Mas Jesus não veio para estar do seu lado, ele veio para estar no seu lugar. Ele veio para tomar o seu lugar, para assumir o seu lugar. Ele veio como seu representante, como seu fiador. Ele veio não apenas para defender a sua causa, ele veio para morrer pelos seus pecados, para dar sua vida por você. Não há na terra nenhum advogado com esse perfil. Jesus não apenas, portanto, veio defender você, ele veio morrer por você, morrer pelos seus pecados. Por isso, ele é o advogado incomparável, o advogado das causas perdidas. Mas, em segundo lugar, Jesus não veio para defender a sua inocência, mas reafirmar sua culpa. A Bíblia chega a dizer que aquele que afirmar e disser que não tem pecado é mentiroso. Aquele que disser que não é pecador está fazendo de Deus mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Então ele não veio para defender-nos no sentido de dizer, não, esse aí não cometeu crime, esse aí não cometeu deslize, esse aí não transgrediu a lei, esse aqui não infringiu a justiça, esse aqui tem uma vida irrepreensível, tem um caráter impoluto, sem mácula, sem mancha. Não. Ele veio para declarar que somos culpados, que estamos debaixo da condenação da lei, que violamos a lei, que transgredimos a lei, que não cumprimos o maior dos mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Entretanto, ele, ao declarar não nossa inocência, mas a nossa pecaminosidade, tomou o nosso lugar, sofreu o golpe da lei que eu devia sofrer, a condenação da lei que eu devia sofrer, ele sofreu, portanto ele morreu em meu lugar, pelos meus pecados. Ele é único, incomparável, o advogado das causas perdidas. Mas, em terceiro lugar, Jesus veio para não apenas estar no nosso lugar e defender a nossa situação de pecaminosidade, ao mesmo tempo tomando o nosso lugar e morrendo por nós, mas o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário resolve de uma vez para sempre, durante toda a nossa vida, o nosso problema diante de Deus. Às vezes o advogado defende você numa causa, e ele livra você de uma situação específica, mas há outras demandas, há outros problemas, há outras transgressões, há outras violações da lei que vão demandar novos processos, novas condenações. Quando Jesus morreu na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados, ele está resolvendo de vez esse problema. Ele nos declara
livres de condenação. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não apenas não temos mais a culpa do nosso erro, do nosso pecado, mas temos colocado na nossa conta, imputado a nós, toda a sua justiça. Ele é o advogado incomparável. Mas ainda, quando você pensa no trabalho advocatício e você tem um grande problema, uma grande causa, precisando de um grande jurista, um grande tribuno, um grande orador, um grande advogado, quanto mais seletivo é esse advogado, mais caros são os seus preços, os seus honorários. Jesus, o advogado incomparável, porque ele não cobra. Aliás, ele pagou tudo. Você não adquire o seu trabalho por dinheiro, nem por mérito. Não. A Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus. É gratuito. Não se compra por dinheiro, não se merece por mérito, seja moral, seja religioso, seja espiritual. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A vida eterna não é uma medalha de honra ou mérito. A vida eterna não é um troféu que você ostenta por causa dos seus merecimentos. Ele não cuidou de você por causa dos seus méritos, mas apesar de seus deméritos. Mas ainda, quanto mais ilustre é um advogado, quanto mais se requer o seu trabalho, não apenas mais caro ele cobra, e aí só algumas pessoas podem ter acesso ao seu serviço, mas Jesus oferece o seu trabalho para todos, ricos e pobres, homens e mulheres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, reis e vassalos, servos e chefes, sem distinção, sem exceção. Advogados deste jaez têm sua vida ocupada demais, sua agenda lotada demais e tem pouca acessibilidade. Mas Jesus, o advogado das causas perdidas, está pronto e disponível para cuidar de você, para ouvir você a qualquer dia, em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias. Você não precisa marcar uma audiência prévia. Você não precisa de secretários para agendar um horário com ele. Você pode falar com ele em casa, você pode falar com ele na rua, você pode falar com ele no hospital, você pode falar com ele no seu escritório, você pode falar com ele em quaisquer lugares do mundo, em quaisquer circunstâncias. Ele sempre estará disponível para ouvir você, para atender você, para cuidar de você. Ele é o advogado incomparável, o advogado das causas perdidas. Mas eu gostaria de lhe dizer que ele é o advogado das causas perdidas, não é por causa do seu caráter justo, não apenas por causa dos seus métodos extraordinários, mas ele é o advogado das causas perdidas também pela eficácia do seu trabalho. A Bíblia diz que ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. João chegou a dizer que ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ou seja, ele aplacou a ira de Deus. E a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus, sendo santo e justo, não pode contemplar o mal com o seu beneplácito, com a sua boa vontade. Então, o nosso pecado atrai a ira de Deus. Mas Jesus Cristo, assumindo o nosso lugar, como nosso substituto, como um presente do próprio Deus Pai, porque foi o próprio Deus Pai quem entregou o seu Filho por todos nós. Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus não passou a nos amar por causa da cruz. A cruz é consequência do amor de Deus por nós. Então, Jesus é a dádiva do Pai, a você e a mim. Foi Ele, o Pai, que entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ao morrer ali naquela cruz, Ele tomou sozinho o cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça.
Aquele mesmo cálice que lá no Getsêmani o fez angustiar-se até a morte. Que cálice era aquele? Será que era a certeza que seus discípulos o abandonariam? Será que era a convicção de que ele seria levado preso ao sinédrio judaico e ser cuspido pelos homens, esbordoado pelos homens? Será que era a convicção de que ele seria levado ao pretório romano para ser humilhado, vilipendiado, escarnecido, espancado? Será que era a certeza que ele caminharia pelas ruas apinhadas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a convicção de que ele suportaria o lenho maldito, suspenso entre a terra e o céu, com dores terríveis, com cãibras atrozes, com sede severa? E a resposta é 1000 vezes não. Aquele cálice que ele tomou era a santa ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. Ele, tendo consciência de que sendo santo, 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 se faria pecado por nós, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Tendo plena comunhão com o Pai desde os tempos eternos, o Pai viraria o rosto dele e o desampararia naquela cruz, porque naquele momento agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele se fez pecado por nós, ele a si mesmo se fez maldição por nós, ele morreu a nossa morte. Então, agora a Bíblia pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, pagando toda a nossa dívida, quitando todo o nosso débito, pegando o escrito de dívida que era contra nós, rasgando-o, anulando-o e encravando-o na cruz, e dando um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele está agora reconciliado com Deus, ele agora está declarado como justo diante do tribunal de Deus, já não pesa sobre ele mais nenhuma condenação. Nunca, jamais Jesus saiu perdedor de uma causa, sempre que alguém confia nele, plenamente nele. Agora preste atenção: ou Jesus é o titular da ação, ou ele pede subestabelecimento. Jesus não só aceita que você tenha ele como seu advogado, e Paulo, ou Pedro, ou Maria, ou santo A, ou B, ou C, ou a igreja, ou a doutrina, ou isso, ou aquilo, ou um ritual religioso. Não. Não, não. Ou ele é o titular absoluto, ou ele não é o seu advogado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o único que pode reconciliar você com Deus, porque ele é a porta para o céu, ele é o caminho para Deus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ou você entrega a sua vida a ele, ou você confia nele, ou ele é o seu Salvador e Senhor, ou então ele ainda não é o seu advogado. Mas ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Ele tem vitória plena, ele tem vitória completa para você. Foi ele quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu fico olhando, por exemplo, aquela mulher, está lá em João 8, que foi apanhada em flagrante adultério, e os acusadores lançaram-na aos pés de Jesus, dizendo: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei diz que tais pessoas devem ser apedrejadas, e tu o que dizes? E diz a Bíblia que Jesus curvou-se, começou a escrever com o dedo na areia, na terra, e não deu nenhuma resposta. E eles insistiram com a pergunta: e tu o que dizes? Então ele se levanta, olha para os acusadores e pergunta: se alguém estiver sem pecado, ou ele afirma isso, se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras. E eles foram saindo, um por um, a partir do mais velho, tomados da consciência de que eram tão pecadores, tão culpados quanto a mulher que estavam acusando. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai
e não peques mais. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da opinião pública. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da religião. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal dos acusadores. Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da consciência. Mas Jesus ofereceu para ela perdão e deu a ela a oportunidade de uma nova vida. Eu não sei quais são as suas lutas, suas provas, suas angústias, mas uma coisa eu sei, é que você e eu somos pecadores. Sem exceção, todos nós pecamos. Todos nós precisamos da graça de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode chegar até Deus pelos seus próprios méritos e esforços. Precisamos de Jesus. Hoje Jesus pode ser o seu advogado. Hoje ele pode tomar a sua causa. Você que já bateu em tantas portas, você que já vive atormentado pela culpa, você que acha que não tem mais saída para a sua vida, você que tem flertado até mesmo com a morte, eu quero dizer para você que hoje Jesus pode ser o seu advogado, perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna, reconciliar você com Deus, trazer alegria e segurança de salvação para você e dar a você uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa, eterna. Hoje é o dia da sua decisão. Que você reconheça Jesus como seu advogado, o advogado das causas perdidas.